Transmissão iniciada, presidente. Muito bom dia a todos. Secretaria das Sessões do Tribunal Pleno, sob a proteção de Deus, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 24ª sessão ordinária, 8ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 7 de maio de 2020, cumprimentando também a todos que nos acompanham pelo YouTube. Expediente, a secretária para ler a ata da sessão ordinária anterior. Ata da 23ª sessão ordinária, 7ª sessão em formato telepresencial, realizada em 5 de maio de 2020, terça-feira, às 10h30, transmitida pelo YouTube, através do canal TCE-RN Sessões ao Vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Presentes, os excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Ed Souza Santana, em substituição legal, Renato Costa Dias, Carlos Thompson Costa Fernandes, Antônio Gilberto de Oliveira Jales, a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Procurador-Geral Tiago Martins Guterres. Ausência justificada da excelentíssima senhora conselheira Maria Adélia Salles. Registradas as presenças virtuais dos seguintes servidores: consultor jurídico Gudson do Nascimento Leão, assessores de gabinetes Kleber James Teixeira Cadó, Adriano Gugel Belino, Raquel Madureira de Almeida, Andréa da Silveira Lima Rodrigues, Daniel Melo Lacerda e Mirley de Almeida Cardoso Oliveira. Pela Diretoria de Informática, Vinícius José Miranda Toscano de Brito Filho, Rutênio Sampaio da Paz. Comunicação Social, Vitor Márcio Bruno Vidal. Secretaria das Sessões, Tereza Cristina Rocha do Nascimento e Luciana Coutinho Oliveira, e demais servidores. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 22ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente, comunicou o pedido de férias do conselheiro Tarcísio Costa, período de 4/5 a 2/6 de 2020, e convocou a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes para substituição legal, no período acima referido, conforme portaria 128/2020, publicada hoje. 2. Justificou a ausência da conselheira Maria Adélia Salles. 3. Comunicou também a prorrogação do prazo estabelecido no artigo 1º da portaria 104/2020, até o dia 15 de maio de 2020. Na íntegra, em vídeo, anexo 1. O excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, propôs voto de pesar pelo falecimento do jornalista moçoroense Eremi Costa, vítima do coronavírus. O voto foi aprovado e deverá ser encaminhado à família enlutada. 2. Registrou a reunião do CNPTC e o trabalho desenvolvido para a atuação dos TCs. 3. Comunicou a live da Audicom, hoje às 15 horas e outra às 17h30, salientando a importância dos assuntos debatidos. Na íntegra, em vídeo, anexo 2. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente, acostou-se ao voto de pesar. 2. Salientou o trabalho desenvolvido da equipe do TCE e a reunião do CNPTC. Na íntegra, em vídeo, anexo 3. A excelentíssima senhora conselheira Ana Paula de Oliveira Gomes, em substituição legal, solicitou inclusão em pauta dos seguintes processos números: 7784/2018 e 7790/2018, na íntegra, em vídeo, anexo 4. O excelentíssimo senhor conselheiro Renato Costa Dias solicitou anulação do julgamento processo número 18.795/2013, realizado na sessão passada, considerando a existência de julgamento anterior, o processo 18.740, sobre o mesmo fundamento, tendo o protocolo DE, por equívoco,
digitalizado o mesmo processo em 2 oportunidades, gerando numeração diversa e, portanto, duplicidade de processos da mesma interessada, na íntegra em vídeo anexo 5. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente passou a ordem do dia. O excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Ed Souza Santana, em substituição legal, solicitou reabertura da ordem administrativa para retirar de pauta o processo número 3446-2014, na íntegra em vídeo anexo 6. Término da sessão ordinária, às 11h25. É só, senhor presidente. Agradecendo a secretária Tereza, coloco a ata em discussão. Senhor presidente, apenas uma pequena retificação. Eu acho que eu escutei Eremi Costa, na realidade é Emeri. M-E-R-Y. Isso. Ok. Desculpe, conselheiro, está Emeri mesmo. Eu queria errar. Tá certo. Tudo bem. Eu procurei até na internet, tá bom. Beleza. Então, esclarecido, coloco a ata em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Ordem administrativa. Inicialmente, na ordem administrativa, justifica a ausência da conselheira Maria Adélia Salles. A palavra está facultada na ordem administrativa. Senhor presidente, Conselheiro Gilberto Jales. eu peço a palavra na ordem administrativa, senhor presidente, para solicitar inversão da pauta e poder relatar inicialmente os meus processos. Estava participando da reunião da Tricom, uma reunião com uma pauta bastante extensa. Inclusive, no momento que saí, o doutor Cláudio, que é o advogado da Tricom junto ao Supremo, estava relatando exatamente o andamento de todos os processos de interesse dos tribunais de contas lá no STF, e por isso eu, inclusive, pedi que a nossa assessora Andréa permanecesse lá na reunião da Tricom para poder nos repassar depois esse andamento. Então, gostaria de fazer essa inversão para que, após relatar, eu vi a pauta, já adianto que todos os votos da pauta que eu já tive a oportunidade de olhar, eu, estando presente, votarei de acordo com os encaminhamentos e os votos proferidos, e aí eu posso voltar lá à nossa reunião. E já deixando aqui o convite, eu mandei o link da reunião no grupo, a reunião é aberta, né, para que Vossa Excelência, se assim desejarem, ao final ingressarem na sala da reunião. Agradeço, senhor presidente. Ok, atendido. A palavra continua facultada na ordem administrativa. Se mais nenhum dos senhores conselheiros, conselheiro substituto ou procurador desejam fazer uso da palavra, passo a ordem do dia. Atendendo o pleito do conselheiro Gilberto Jales, vamos inverter a pauta para que ele possa relatar em primeiro lugar e, em seguida, participar da reunião da Atricom. Tem a palavra o conselheiro Gilberto Jales. Senhor presidente, senhora conselheira em substituição, senhores conselheiros, digníssimo procurador-geral, doutor Tiago Martins Guterres, assessores e as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Senhor presidente, eu tenho em minha pauta, nessa 24ª sessão, 18 processos, são todos processos da ação coordenada e todos relativos à aposentadoria em função da incorporação indevida de vantagem transitória. Eu inicio a relatoria pelo processo 3.780/2017, que tem como interessada a senhora Rita Pereira de Medeiros. Então, como eu disse, trata-se de aposentadoria. A senhora Rita ocupava o cargo de auxiliar de saúde da CESAP. O processo ele foi apreciado durante a ação coordenada, tanto pela DAP quanto o Ministério Público, que emitiram uma análise conjunta, e na análise conjunta constatou-se a impropriedades que comprometem a regularidade da concessão. Portanto, sugere a análise conjunta a denegação do registro. Esse é o relatório, passo ao voto. A fundamentação do ato concessivo
decorre do atendimento aos requisitos dispostos no artigo 6º, incisos 1 ao 4 e artigo 7 da Constituição, aliás, da Emenda Constitucional 41/2003, combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional 47/2005. E aí se diz respeito exatamente a um adicional de insalubridade. Eu faço todo o preâmbulo com relação à questão inclusive da modulação da súmula do TCE, que para que os processos expedidos, as aposentadorias expedidas até 15/7 possam, portanto, essas gratificações serem incorporadas. E, no caso concreto, eu digo que o ato de aposentadoria da senhora Rita, ele só foi publicado em 1º de novembro de 2016, portanto, basicamente 2 anos e meio após a data da súmula. Então, era um adicional de salubridade, que nesse caso foi incorporado de forma indevida, e aí também eu trago no voto a questão da determinação do tribunal para que haja correção, né? E também digo que se o IPERN ele não cumprir os requisitos e a determinação desse tribunal, também já no mesmo voto eu trago a possibilidade da multa diária, se injustificadamente ele não adotar as medidas. Esse é o voto. E a conclusão, senhor presidente, é no sentido de a base legal, o artigo 71, inciso 3 da Constituição, o 53.3 da Constituição do Estado, o 95.1 da nossa Lei Complementar 464. Então, pela denegação do registro, pela determinação para que o IPERN, em 90 dias, ele adote todas as correções necessárias e, por fim, em caso de descumprimento, multa diária de R$ 50, já aqui fixada, dizendo que essa multa, esse valor é passível de revisão e também é limitado ao teto previsto no 323, artigo 323, inciso 2, a linha F do nosso regimento interno, a ser apurado por ocasião da eventual mora. No mesmo sentido, senhor presidente, são os outros processos, o 5092-17, Inamar Ferreira Gadelha, o 8.927-17, Thelma Ferreira do Carmo, 9898-17, Giseuda Menezes Emerenciano, 13.063-17, Edinalva Mendes Gomes dos Santos, 15.370-17, Benedita Lourdes dos Santos Carvalho, 15.431-17, José Severiano da Câmara Filho, 15.437-17, Denise Maria Aragão Melo, 15.552-17, Ana Maria Menezes Farias Paiva, 16.401-17, Ângela Maria Negreiros, 16.409-17, Luiz Alberto Carneiro Marinho, 19.183-16, Azenete Nascimento de Souza, 19.195-16, Zoraide de Saleitão Pinheiro, 20.073-16, Maria das Graças Costa de Souza, 21.838-16, Alinete Oliveira da Silva, 22.827-16, Maria Edivan Alves de Souza Rego, 24.236-16, Francisco Bezerra de Araújo, 25.008-2016, Ivonete Galvão de Figueiredo. Eram esses os processos que tinha a relatar na presente sessão. Senhor presidente, agradeço e digo que não tenho mais processos a relatar. Agradecendo ao conselheiro Gilberto Jales, a quem desejo uma boa reunião da Atricom, passo a palavra à conselheira em substituição legal, Ana Paula de Oliveira Gomes. Muito bom dia a todos, excelentíssimos senhores. Em substituição ao conselheiro Tarcísio Costa, tenho 2 processos, o de número 20993/2017 e 10.0188/2018. Como ambos versam
sobre a aplicação do artigo 312, parágrafo 4º do Regimento Interno, peço permissão para relatá-los na sistemática do artigo 188 da regra regimental vigente. O processo paradigma será o de número 20993/2017. O presente processo tem como objetivo a apreciação da contratação temporária do senhor Jaior Lima dos Santos, no cargo de técnico de nível médio, socioeducador, agente educacional, do quadro de servidores da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundase. Estado a se pronunciar, a DAP consignou que a interessada, na verdade, que o interessado, que é Jaior, já se desligou da função sob exame, conforme informação constante do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Administração e Recursos Humanos, motivo por que sugeriu o prejuízo do exame meritório. O parquet, em ato conjunto, corroborou nos termos do posicionamento exarado pela equipe científica. Em harmonia com a informação do corpo científico, com parecer ministerial de contas, voto pelo prejuízo do exame meritório do assunto em pauta, por perda de seu objeto, nos termos do artigo 312, parágrafo 4º. O outro processo vai ter uma distinção em relação a este, que é o 10.0188/2018, interessado Jonaldo Carrilho de Oliveira. A diferenciação diz respeito a óbito do senhor Jonaldo Carrilho de Oliveira. A conclusão dele só distingue no seguinte aspecto: em harmonia com os posicionamentos exarados pelo corpo científico e Ministério Público de Contas, voto, claro, pelo prejuízo do exame meritório, do ato concessivo de apostadoria ante a perda de objeto em face do falecimento do beneficiário. Aplico o artigo 312, parágrafo 4º do Regimento Interno, devendo o processo ser remetido ao ato contínuo à DAP para que identifique a existência de processo de pensão correlato, privilegiando-se com isso uma análise conjunta dos mencionados feitos. Caso não seja possível, desde já, determina a notificação do IPERN para providenciar a remessa do processo de pensão por morte. É como voto nesses dois processos. Só terei processo, por último, a relatar em substituição ao conselheiro substituto Marco Montenegro. Sou grata pela atenção. Ok. Agradecendo a conselheira em substituição legal, Ana Paula, passo a palavra ao conselheiro em substituição legal, Antônio Ed. Muito bom dia, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, conselheira, procurador. Minha saudação também a todos os que nos assistem pelo YouTube. Eu tenho a relatar na sessão de hoje 2 processos. Inicio pelo processo 13.927/2017. O processo trata da análise da aposentadoria compulsória por tempo de contribuição com proventos proporcionais à razão de 25,35 avos, concedida ao servidor Sebastião Aureliano no cargo de auxiliar de serviços administrativos do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. O corpo técnico opinou pela denegação do ato concessivo de aposentadoria, já vista a omissão no texto do ato aposentador da forma de cálculo do benefício que deveria se dar pela média aritmética simples das 80% maiores contribuições de remuneração da parte interessada, com fulcro no artigo 1º da Lei Federal 10.887 de 2004 e pelo artigo 67 da Lei Complementar Estadual 308 de 2005, assim como também a irregularidade na implantação dos proventos que se deu pela integralidade, pela aplicação da proporcionalidade sobre a integralidade, não sobre a média aritmética das maiores remunerações, que seria a regra aplicável ao caso. O Ministério Público de Contas ratificou os termos da informação produzida pela unidade técnica e o meu voto é acompanhando
o entendimento proposto pelo corpo técnico e pelo parque especial. Eu trago aqui, inclusive, a tela do sistema Ergon com a remuneração calculada sobre a integralidade, não sobre a regra que deveria se aplicar ao caso. Registro ainda também que há uma inconsistência outra relacionada à necessidade, né, de previsão da data correta dos efeitos jurídicos do ato, que deveriam retroagir ao dia seguinte à data em que se completou o requisito para a aposentadoria compulsória. E então proponho, em harmonia com o que foi defendido pelo Corpo Técnico do Ministério Público, o julgamento pela denegação do registro do ato, em virtude das inconsistências existentes no texto do ato aposentador quanto à omissão dos dispositivos relacionados à regra correta do cálculo dos proventos, assim como a inobservância do parágrafo único do artigo 45 da Lei Complementar 308/2005, no tocante à data correta dos efeitos jurídicos do ato, além também da necessidade de correção do valor implantado quanto da concessão do benefício, propondo também a expedição de determinação ao órgão previdenciário para que, no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado, adote as correções necessárias, fixando multa diária de R$50 para cada dia de descumprimento, propondo, por fim, a intimação do IPERN e da parte interessada. É o primeiro voto. O segundo voto se refere aqui ao processo 14.186/2017, interessado ao senhor Geraldo Quirino da Silva. Trata da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais concedida ao servidor Geraldo Quirino da Silva no cargo de guarda municipal do quadro de pessoal do município de Mossoró, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública. O corpo técnico opinou também pela denegação do registro desta feita em razão da transposição do cargo de gari para o cargo de guarda municipal irregularmente, considerando que o servidor ingressou no cargo de gari em julho de 85, sendo posteriormente enquadrado de maneira irregular no cargo de guarda municipal em 2003. O Ministério Público acompanha o corpo técnico, propondo também a denegação do registro pelos mesmos fundamentos. E o meu voto é também aqui acompanhando ambos, registrando que não existe fundamento legal que autorize a mudança de cargos distintos de gari para guarda municipal, tendo em vista que a Lei Complementar Municipal 003/2003 autoriza a renomeação e a transposição de cargos que tenham atribuições equivalentes, remuneração equivalente, requisito de ingresso equivalente, né? O que, inclusive, se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, né? De acordo com a legislação municipal vigente, a nomenclatura, inclusive, do cargo de gari permanece a mesma, enquanto o cargo de vigilante é que passou a ser enquadrado como guarda municipal. Como o interessado aqui ingressou no cargo de gari e não no cargo de vigilante, não há como enquadrá-lo no novo cargo, nos termos da própria lei editada pelo município. Assim sendo, a documentação apresentada não é suficiente para, inclusive, em cumprimento à diligência, o Instituto de Previdência Social do município de Mossoró juntou documentação que não foi suficiente para desconstituir a irregularidade aqui já referenciada. Portanto, passo à conclusão, acompanhando o entendimento proposto pelo corpo técnico pelo Ministério Público, voto pelo
pela denegação do registro do ato concessivo de aposentadoria em foco, em virtude da irregularidade no enquadramento do cargo do servidor de gari para a Guarda Municipal, em total desacordo com as normas contidas na Lei Complementar Municipal 003/2003, pela expedição de determinação ao órgão previdenciário para que, no prazo de 90 dias, adote as correções necessárias após o trânsito em julgado da decisão, fixando multa diária de R$ 50 para cada dia de descumprimento, e ainda votando pela intimação do Instituto de Previdência dos Servidores do município, assim como pela intimação do interessado. É o último voto que eu tenho a apresentar ao colegiado na sessão de hoje, Excelência. Agradecendo ao conselheiro em substituição legal, Antônio Ed, passo a palavra ao conselheiro Renato Dias. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhor conselheiro substituto, senhora conselheira substituta, assessores, funcionários da casa e todos aqueles que estão assistindo à presente sessão telepresencial, tenho a relatar, senhor presidente, 10 processos, sendo o primeiro deles o 748/2018, TCE, interessado Luiz Cláudio Gomes, assunto admissão e contratação temporária. Relatório. Trata o presente processo de apreciação da admissão de contratação por prazo determinado de Luiz Cláudio Gomes para a função temporária de técnico de nível médio, sócio-educador, agente educacional, no quadro da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundasa, RN, onde, em análise da documentação apresentada, o corpo técnico pugnou pelo reconhecimento do prejuízo do exame de mérito da matéria por perda de objeto, nos termos do artigo 312, parágrafo 4º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, aprovado pela Resolução número 09/2012, TCRN, devido à inatividade do vínculo contratual do servidor temporário, conforme informação extraída do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Administração de Recursos Humanos, onde, em ato conjunto, a DAP-PG, o Corpo Executivo e o Ministério Público Especial ratificam a informação da DAP. Fundamentação. Compulsando os documentos acostados aos autos, extrai-se que se trata de ato de admissão de servidor desligado do cargo que resultou na inatividade do vínculo contratual do servidor temporário. Nesse processo, conforme informação da DAP, tal fato por si só causa a perda do objeto, prejudicando o exame da matéria, nos termos do artigo 312, parágrafo 4 do Regimento Interno do TCE. Sendo assim comprovada a inexistência de vínculo na apreciação da legalidade para fim de registro por essa Corte de Contas, com relação à admissão em análise, esta prejudicada por flagrante perda de objeto. Diante do exposto, concordando com o objeto, com o corpo técnico e com o Ministério Público Especial, voto pela extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista o prejuízo do exame por perda do objeto decorrente do desligamento do servidor do cargo do exame, conforme no artigo 312, parágrafo 4 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, aprovado pela Resolução número 09/2012, TCRN. Como voto, senhor presidente. Os outros 9 processos inseridos e especificados na pauta de julgamento dos processos de minha relatoria, que foi publicado no Diário Eletrônico dessa Corte de Contas, tratam da mesma matéria anteriormente relatada, o prejuízo do exame em razão do desligamento do cargo, razão pela qual, com base no artigo 188 do Regimento Interno dessa Corte de Contas, voto no mesmo sentido e dispensa a leitura individual dos meios. É só mais nada a relatar. Agradecendo ao conselheiro Renato Dias, passo a palavra ao conselheiro Carlos Thompson. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, eminente procurador-geral,
Saúdo também a todos, saúdo, melhor dizendo, a todos que estão nos assistindo pelo YouTube, demais assessores. Senhor presidente, eu tenho 7 processos inclusos na minha pauta, todos eles versando sobre o mesmo tema. Eu irei relatar o primeiro e a conclusão deste voto lido valerá para os outros 6, respectivamente. Processo padrão é o do número 18.151/2016, tendo como interessado Daniel José Mesquita Dias. Por isso de processo que versa sobre a admissão de Daniel José Mesquita Dias para o cargo de juiz de direito substituto do quadro de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Após regular instrução do feito, a Diretoria de Atos Pessoal e o Ministério Público de Contas, em ato conjunto, manifestado pelo prejuízo do exame do mérito da matéria, por perda do objeto decorrente do desligamento do cargo da parte interessada em referência. É o relatório, e o meu voto é embasado na sólida jurisprudência desta Corte de Contas. Eu acolho integralmente o ato conjunto e voto pelo prejuízo do exame do mérito da matéria, por perda de objeto decorrente do desligamento da parte interessada de seu respectivo cargo. Esse mesmo voto, senhor presidente, como já manifestei, há de se aplicar nos outros 6 processos que foram inclusos na minha pauta. São eles, respectivamente, os de números 4129/2019, tendo como interessado Arnaldo Ademir de Araújo, 16.828/2012, Maria do Socorro Santos Silva, 16.304/2013, Erivonete Fernandes Bezerra, 16.469/2013, Irani de Brito Leite Cassiano, 17.253/2013, Jailde Oliveira de Araújo, e, por fim, 17.747/2013, Valmar Tomás de Araújo. É só o que eu tinha para relatar, senhor presidente. Agradeço e um bom dia a todos. A saúde. Agradecendo ao conselheiro Carlos Thompson, passo a palavra, na condição de conselheiro substituto, a doutor Antônio Ed. Muito bom dia a todos mais uma vez. Pela ordem, eu tenho o processo relatar em substituição ao conselheiro Marco Montenegro. Ok. Então, pela sequência, conselheira substituta Ana Paula, que neste caso substitui o conselheiro substituto Marco Montenegro. Excelentíssimo senhor, em substituição ao conselheiro substituto Marco Montenegro, tem o processo 10.0147/2020, versa sobre a admissão da senhora Raíssa Rita Marques Gondim Fernandes para o cargo de bibliotecária do quadro de servidores da UERN. A DAP, por intermédio de informação constante do evento 6, manifestou-se pelo prejuízo do exame meritório e, consequentemente, perda do objeto em razão da exoneração da servidora. Ato contínuo, foi emitido o procedimento conjunto DAP-MPC em regime de mutirão, ratificando a informação do corpo científico. Da análise dos autos, constata-se que o mérito do ato admissional resta prejudicado, posto que a interessada não faz mais parte do quadro de servidores da UERN. Verifica-se que a senhora Raíssa Rita Marques Gondim Fernandes não faz mais parte do quadro de servidores da UERN, em razão de ter sido exonerada a pedido em 18 de abril de 2019. Assim, comprovada a inexistência de vínculo, a apreciação da legalidade para fins de registro do ato por este Tribunal de Contas, com relação à admissão e análise, o procedimento restou prejudicado nos termos do artigo 312, parágrafo 4º, da regra regimental vigente. Assim sendo, em consonância com as informações do corpo científico e com o parecer do Ministério Público de Contas, proponho aos excelentíssimos senhores conselheiros o reconhecimento do prejuízo do exame meritório processual
com fundamento de validade no artigo 312, parágrafo 4º, regimento interno, com a consequente devolução dos autos à origem. É como propõe o voto neste único e último processo meu. Agradecendo a conselheira em substituição legal ao conselheiro Marco Montenegro, doutora Ana Paula, passo a palavra ao conselheiro substituto Antônio Ed. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu não tenho processos a relatar da minha relatoria originária na sessão de hoje, Excelência. Agradecendo ao conselheiro substituto Antônio Ed, passo a palavra agora, em sua vez, à conselheira substituta Ana Paula. Nada a relatar, grata pela atenção. Agradecendo a conselheira substituta Ana Paula e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 24ª sessão ordinária, 8ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma outra para terça-feira, 12 de maio de 2020, no horário regimental. Muito obrigado a todos e um grande abraço.